Há 2400 anos, um homem descalço caminhava pelas ruas de Atenas fazendo uma pergunta que ninguém sabia responder. O nome dele era Sócrates. E acima da entrada do templo de Delfos, esculpida na pedra, estava a frase que se tornaria o lema da vida inteira dele: conhece-te a ti mesmo. Sócrates não se importava com dinheiro, com fama ou com o corpo. Ele dizia que a coisa mais importante que um ser humano possui não é a riqueza, nem a beleza, nem o poder. É a alma. Ele passou a vida inteira tentando descobrir o que é a alma, como cuidar dela, e o que acontece com ela depois da morte. Mas há algo que quase ninguém percebeu. Enquanto Sócrates fazia essa busca com toda a força da razão humana, a Bíblia já apontava para a mesma questão. E ia mais longe. Por que Jesus não veio apenas perguntar o que é a alma? Ele veio para salvá-la. Sócrates provavelmente nunca ouviu falar dos profetas de Israel. Ele morreu 4 séculos antes de Cristo nascer. Mas o paralelo entre a busca do maior filósofo da história e a resposta que a Bíblia oferece é impressionante demais para ser ignorado. Sócrates nunca escreveu um único livro. Tudo o que sabemos dele veio da boca dos seus discípulos, especialmente Platão, que registrou suas conversas e seus últimos momentos. E o que esses registros mostram é um homem consumido por uma única obsessão: entender a parte invisível do ser humano. Aquilo que ele chamava de psiché, a alma, a mesma palavra grega de onde vêm as nossas palavras psicologia e psíquico. Neste vídeo, vamos percorrer a jornada de Sócrates atrás da alma e descobrir como as escrituras respondem, uma a uma, as perguntas que ele passou a vida inteira sem conseguir resolver. Você vai ver como o maior gênio da filosofia grega, usando apenas a razão, chegou perto de verdades que a Bíblia já revelava, e vai entender exatamente onde termina o que a mente humana consegue alcançar e onde começa aquilo que só Deus pôde oferecer. Fique até o final, porque a última reflexão vai mudar completamente a forma como você entende o valor da sua própria vida. Ensinamento número 1. Conhece-te a ti mesmo, a pergunta de Sócrates e o convite da Bíblia. Sócrates transformou uma simples inscrição de templo na missão de uma vida inteira. Conhece-te a ti mesmo. Para ele, a maioria das pessoas vivia sem nunca olhar para dentro. Corriam atrás de dinheiro, de prazer, de reconhecimento, mas nunca paravam para perguntar quem realmente eram por dentro. Sócrates dizia uma frase que atravessou os séculos: uma vida sem exame não vale a pena ser vivida. Ele acreditava que o autoconhecimento era o começo de toda a sabedoria. Que antes de tentar entender o mundo, o ser humano precisava se entender. Agora observe algo extraordinário. A Bíblia também convida o ser humano a olhar para dentro, mas com uma diferença profunda. No Salmo capítulo 139, versículo 23, Davi ora assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Percebe a diferença? Sócrates dizia: conhece a ti mesmo por tua própria força. Davi dizia: Deus, revela-me a mim mesmo, porque sozinho eu não me alcanço. A filosofia grega colocava o ser humano no centro da busca. A Bíblia coloca Deus como o único que conhece o coração por completo. Jeremias capítulo 17, versículo 9 vai fundo nessa questão: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É como se a Bíblia respondesse a Sócrates: você tem razão, o autoconhecimento é essencial, mas o coração humano é profundo demais para se conhecer sozinho. Existe uma história famosa sobre Sócrates que revela o coração dele. O oráculo de Delfos teria declarado que não havia homem mais sábio do que ele. Sócrates ficou intrigado, porque ele mesmo se considerava ignorante. Então saiu pela cidade conversando com os que se diziam sábios, e descobriu algo surpreendente: eles achavam que sabiam, mas não sabiam. E ele concluiu: talvez eu seja o mais sábio apenas porque sei que não sei nada. Essa humildade diante da própria ignorância era o motor da busca dele.
E é exatamente aí que a Bíblia encontra Sócrates. Porque o começo da sabedoria, nas Escrituras, também nasce da humildade. Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Sócrates começou a jornada certa. Ele apontou para o lugar certo, que é o interior do ser humano, e teve a humildade de admitir que sozinho não alcançava a verdade. Mas para quem crê, o mapa completo dessa jornada só existe nas mãos de quem criou a alma. O filósofo abriu a porta. A Bíblia mostra o caminho que há do outro lado dela. Ensinamento número 2. O que vale mais que o mundo inteiro? A alma no centro de tudo. Sócrates tinha uma convicção que escandalizava os atenienses. Ele dizia que cuidar da alma é mais importante do que cuidar do corpo ou dos bens. No seu julgamento, quando estava prestes a ser condenado à morte, ele declarou aos juízes que não parava de dizer às pessoas: vocês não se envergonham de se preocupar tanto em acumular dinheiro, fama e honra, e cuidar tão pouco da sabedoria, da verdade e do aperfeiçoamento da alma? Para Sócrates, um homem podia ganhar o mundo inteiro e ainda assim ter uma alma vazia e arruinada. Guarde essa ideia, porque agora vem o paralelo mais impressionante deste vídeo. 4 séculos depois, Jesus Cristo disse quase exatamente a mesma coisa, mas com uma autoridade que nenhum filósofo jamais teve. Em Marcos capítulo 8, versículo 36, Jesus perguntou: pois que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder a sua alma? E no versículo 37 ele completa: ou que daria o homem em troca da sua alma? Pare e pense nisso. Sócrates dizia que a alma vale mais que qualquer riqueza. Jesus dizia que a alma vale mais que o mundo inteiro. E vai além, dizia que não existe preço, não existe troca, não existe nada no universo que se possa dar em troca de uma alma perdida. Sócrates chegou à conclusão certa pela razão: a alma é o bem supremo. Mas a razão dele parou ali, na constatação do valor. Jesus não apenas confirmou o valor da alma. Ele revelou que existe algo pior do que a morte do corpo, é a perda da alma. E que ele mesmo veio para impedir essa perda. É como se, 4 séculos antes, Sócrates tivesse feito o diagnóstico e Jesus tivesse trazido o remédio. O filósofo mediu a gravidade da doença. O Salvador ofereceu a cura. Pense em como essa verdade continua atual. Vivemos numa época em que as pessoas medem o valor da vida pelo tamanho da conta bancária, pelo número de seguidores, pelo carro na garagem, pela casa dos sonhos. Correm a vida inteira para acumular coisas que ficam para trás no dia da morte. Sócrates olharia para o nosso mundo e faria a mesma pergunta que fez em Atenas: vocês não se envergonham de cuidar tanto do que é passageiro e tão pouco daquilo que é eterno? E Jesus, com autoridade divina, colocaria a balança final: de que adianta ter tudo e perder a única coisa que você leva para a eternidade? O corpo envelhece, as posses se dispersam, a fama se apaga. Mas a alma permanece. E é por ela que vale a pena viver. Ensinamento número 3. A sede da alma, o vazio que Sócrates sentiu e Davi nomeou. Sócrates percebeu uma coisa curiosa sobre o ser humano. Por mais que a pessoa conquistasse, sempre restava uma inquietação. Ele falava de um desejo por algo mais elevado, uma atração da alma em direção ao bem, à verdade e à beleza que nunca se satisfazia por completo. Ele intuía que a alma humana tinha uma sede que as coisas deste mundo não conseguiam saciar. Filósofos ao longo dos séculos deram nome a essa inquietação. Alguns chamaram de vazio existencial. Outros, de desejo infinito. É aquela sensação estranha de que, mesmo tendo tudo, ainda falta alguma coisa. A Bíblia não apenas descreve essa sede. Ela diz de onde ela vem e o que a sacia. No Salmo capítulo 42, versículos 1 e 2, o salmista escreve: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo.
Que imagem poderosa! Um servo sedento, ofegante, procurando desesperadamente por água. É assim que a Bíblia descreve a alma humana, não sedenta por dinheiro, nem por prazer, nem por fama, mas sedenta por Deus. Sócrates sentiu a sede, mas não encontrou a fonte. Ele buscou a verdade absoluta a vida inteira e morreu ainda buscando. A Bíblia diz que essa sede foi colocada de propósito dentro do ser humano. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, está escrito que Deus pôs a eternidade no coração do homem. Ou seja, existe dentro de cada pessoa um vazio com o formato da eternidade. E é por isso que nada temporário consegue preenchê-lo. Você pode tentar encher esse vazio com bens, com relacionamentos, com conquistas, mas a inquietação sempre volta. Séculos depois, um dos maiores pensadores cristãos, Santo Agostinho, que também foi filósofo antes de se converter, resumiu tudo em uma frase célebre. Ele disse a Deus: "Fizeste-nos para ti, e o nosso coração está inquieto enquanto não repousar em ti." Agostinho tinha buscado a felicidade no prazer, no sucesso, na filosofia, exatamente como o mundo faz até hoje. E só encontrou descanso quando parou de tentar encher o vazio com coisas e o entregou ao Deus que o havia criado. Para quem crê, Sócrates sentiu a saudade de casa sem saber onde ficava a casa. A Bíblia aponta o endereço. A alma só descansa quando encontra o Deus que a criou. Ensinamento número 4. A voz interior, o daimonion de Sócrates e a consciência que Deus escreveu. Sócrates dizia algo que deixava muita gente desconfortável. Ele afirmava que ouvia uma voz interior. Chamava essa voz de daimonion, uma espécie de sinal divino que o avisava sempre que ele estava prestes a fazer algo errado. Essa voz nunca lhe dizia o que fazer. Ela apenas o impedia de agir mal. Sócrates confiava tanto nessa voz que a obedecia acima de tudo, até mesmo quando isso lhe custou a própria vida. Ele acreditava que essa voz era um dom vindo do divino, algo maior do que a razão humana, guiando a sua consciência. Agora observe o que a Bíblia diz sobre a consciência humana. Em Romanos capítulo 2, versículos 14 e 15, o apóstolo Paulo escreve que os que não têm a lei escrita, mostram a obra da lei escrita em seus corações, testemunhando também a sua consciência. Paulo está dizendo algo extraordinário. Mesmo pessoas que nunca leram os mandamentos carregam dentro de si uma noção do certo e do errado. Como se houvesse uma lei gravada no coração de cada ser humano. Sócrates chamou essa voz de daimonion e disse que vinha do divino. A Bíblia diz que essa voz é a lei de Deus escrita na consciência. É fascinante que o maior filósofo da Grécia, sem nunca ter aberto as Escrituras, tenha reconhecido que existe dentro do ser humano uma voz que não é apenas a razão. Uma voz que corrige, que adverte, que aponta para o bem. Claro, é preciso ter cuidado. Nem toda voz interior vem de Deus, e a Bíblia orienta a examinar os espíritos. Mas o ponto permanece impressionante. Sócrates sentiu na própria alma que existe uma bússola moral que não fabricamos, apenas recebemos. Pense na sua própria experiência. Ninguém precisou te ensinar que a traição machuca, que a injustiça revolta, que a crueldade é errada. Existe dentro de você um senso do certo e do errado que fala mesmo quando ninguém está olhando. Aquela pontada de culpa depois de uma mentira. Aquele incômodo silencioso quando você faz algo que sabe que não devia. Sócrates chamou isso de sinal divino. A Bíblia responde de onde vem essa bússola. Foi o próprio Criador que a gravou no coração humano. E é por isso que ela não cala mesmo quando tentamos abafá-la. Ensinamento número 5. A imortalidade da alma, a esperança de Sócrates e a certeza de Cristo. No dia da sua morte, algo aconteceu que revela quem Sócrates realmente era. Ele estava na prisão, condenado a beber cicuta, um veneno mortal. Seus discípulos choravam ao redor dele. Mas Sócrates estava calmo, sereno, quase feliz. Porque ele acreditava que a alma não morre com o corpo.
Ele argumentava que a morte era apenas a separação da alma da prisão que é o corpo, e que a alma continuaria a existir. Nas horas finais, ele conversou com seus amigos sobre a imortalidade da alma com uma tranquilidade que impressionou todos os presentes. E então bebeu o veneno sem hesitar. Sócrates enfrentou a morte com esperança na imortalidade. Mas era uma esperança construída sobre argumentos, sobre raciocínio, sobre intuição. Era o máximo que a razão humana podia alcançar, uma bela suposição. Agora veja o que Jesus oferece. Não uma suposição. Não um argumento filosófico. Uma certeza. Em João capítulo 11, versículos 25 e 26, Jesus declara: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Sócrates disse: Eu acredito que a alma é imortal. Jesus disse: Eu sou a vida, e quem crê em mim viverá para sempre. A diferença é abissal. Sócrates apostava na imortalidade. Jesus a garantia. E há algo ainda mais profundo. Sócrates via o corpo como uma prisão da qual a alma precisava se libertar. Mas a Bíblia não despreza o corpo. Ela ensina a ressurreição, a redenção do ser humano por inteiro, corpo e alma. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 42, Paulo fala que o corpo é semeado em corrupção e ressuscitará em incorrupção. Sócrates queria escapar do corpo. Cristo prometeu resgatar o ser humano completo. O filósofo enfrentou a morte com coragem e esperança. Cristo enfrentou a morte e a venceu, saindo vivo do túmulo. Sócrates deixou seus amigos com uma bela esperança em um corpo sem vida. Jesus deixou seus discípulos com um túmulo vazio e a promessa de que eles o viriam de novo. Um filósofo pode nos dar argumentos brilhantes sobre a alma. Mas apenas aquele que voltou da morte pode falar sobre ela com autoridade, porque só ele esteve do outro lado e retornou para contar. Para quem crê, essa é a diferença entre esperar e saber. Ensinamento número 6. O preço da verdade. Sócrates morreu por ela, Jesus é a verdade. Sócrates poderia ter escapado da morte. Seus amigos ofereceram ajudá-lo a fugir da prisão. Ele poderia ter pedido desculpas, renunciado às suas ideias, prometido parar de questionar as pessoas de Atenas. Mas ele se recusou. Sócrates preferiu morrer defendendo a verdade a viver traindo aquilo em que acreditava. Ele disse que era melhor sofrer uma injustiça do que cometê-la. E que a morte não era o pior que poderia acontecer a um homem. O pior era viver com a alma corrompida pela mentira. Por causa disso, muita gente ao longo da história comparou Sócrates a um mártir da verdade. Um homem que morreu porque não abriu mão do que era certo. E aqui chegamos a um dos paralelos mais tocantes de toda esta jornada. Sócrates morreu buscando a verdade. Jesus disse que ele mesmo é a verdade. Em João capítulo 14, versículo 6, Jesus afirma: Eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Percebe a diferença? Sócrates procurou a verdade a vida inteira, como quem procura um tesouro escondido. Jesus não procurou a verdade. Ele se apresentou como a própria verdade em pessoa. E assim como Sócrates, Jesus também foi julgado injustamente. Também foi condenado por autoridades que temiam suas palavras. Também poderia ter se defendido e escapado, mas escolheu não fugir. Só que há uma diferença que muda tudo. Sócrates morreu por uma causa. Jesus morreu pelas pessoas. Sócrates entregou a vida em nome de uma ideia. Jesus entregou a vida em resgate por cada alma. Em Marcos capítulo 10, versículo 45, está escrito que ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. E ainda mais. O próprio Jesus disse, em João capítulo 8, versículo 32, que conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará.
Sócrates acreditava que a verdade tornava o homem melhor. Jesus prometeu que a verdade tornaria o homem livre. Livre da mentira, livre da culpa, livre do medo da morte. O filósofo morreu fiel à verdade que buscava. O Salvador morreu para que a verdade libertasse quem a recebesse. Ensinamento número 7. A alma salva, onde termina a filosofia e começa a salvação. Toda a filosofia de Sócrates apontava para um objetivo: purificar a alma, torná-la boa, prepará-la para o que viesse depois da morte. Ele acreditava que uma alma virtuosa teria um destino melhor do que uma alma cheia de vícios. Mas Sócrates tinha um problema que nunca conseguiu resolver. Como purificar uma alma que já está manchada? Como consertar o coração humano que, como ele mesmo percebia, é inclinado ao erro? A filosofia oferecia conselhos, disciplina, exame de si mesmo, ferramentas para melhorar. Mas nenhum filósofo jamais conseguiu limpar uma alma por completo. É aqui que a Bíblia oferece algo que a filosofia nunca pôde dar. Não uma técnica de autoaperfeiçoamento. Uma transformação. Em Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Deus promete: dar-vos-ei um coração novo e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. Sócrates queria melhorar o coração antigo. Deus promete dar um coração completamente novo. E em Mateus capítulo 16, versículo 26, Jesus repete a mesma pergunta que ecoa toda a busca de Sócrates: que aproveitará ao homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Sócrates passou a vida perguntando como cuidar da alma. Jesus veio dizer que ele mesmo é quem salva a alma. A filosofia leva o ser humano até a beira do rio e diz: do outro lado está a verdade, a virtude, a vida eterna. Mas a filosofia não constrói a ponte. Para quem crê, Jesus é a ponte. Ele não apenas descreveu o destino da alma. Ele desceu até onde estávamos e se ofereceu para nos levar até o outro lado. Sócrates apontou mais longe que a mente humana consegue apontar. E onde o dedo do filósofo parou, ali começa a mão estendida do Salvador. Repare na beleza dessa imagem. Sócrates gastou a vida inteira subindo, com esforço, os degraus da razão em direção à verdade sobre a alma. Foi longe, mais longe do que qualquer homem antes dele. Mas a Bíblia conta uma história que vai na direção oposta. Não é o homem que sobe até Deus pela força da própria mente. É Deus que desce até o homem. Em João capítulo 1, versículo 14, está escrito que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Enquanto Sócrates escalava a montanha da sabedoria, Deus desceu a montanha para encontrar o ser humano onde ele estava. A razão fez a pergunta certa. O amor de Deus trouxe a resposta. Sócrates foi, talvez, a mente mais brilhante que a humanidade já produziu. Ele passou a vida inteira em busca da alma, e chegou perto de verdades profundas apenas com a força da razão humana. Ele disse: conhece-te a ti mesmo. E a Bíblia responde: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Ele disse que a alma vale mais que tudo. E Jesus perguntou: que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ele sentiu a sede da alma. E o salmista nomeou essa sede: a minha alma tem sede de Deus. Ele ouviu uma voz interior. E Paulo explicou: é a lei de Deus escrita no coração. Ele acreditou na imortalidade da alma. E Jesus prometeu: quem crê em mim nunca morrerá. Ele morreu pela verdade. E Cristo declarou: eu sou a verdade. Sócrates fez as perguntas certas. Mas as perguntas de um homem, por mais sábio que seja, sempre esbarram nos limites do que a mente humana pode alcançar. A filosofia levou a alma até a porta. Para quem tem fé, foi Jesus quem a abriu. Porque Sócrates buscou a alma a vida inteira. Jesus veio para salvá-la.
E talvez essa seja a maior lição de toda esta jornada. Você pode passar a vida buscando, questionando, refletindo, como fez o grande filósofo. Isso é bom, e é o começo. Mas existe um momento em que a busca precisa encontrar o Salvador. Sócrates morreu sem essa resposta, apenas com a esperança dela. Você, hoje, tem algo que o maior filósofo da história não teve: a revelação completa nas páginas da Bíblia, e um Salvador que já venceu a morte e estende a mão. Não deixe a sua alma passar a vida inteira apenas procurando, quando ela pode, ainda hoje, ser encontrada. Porque a sua alma vale mais do que o mundo inteiro. E existe alguém que já pagou o preço para resgatá-la. Se esse vídeo te fez refletir sobre o valor da sua alma, deixe um amém nos comentários. Compartilhe com alguém que está numa busca sem encontrar respostas. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber revelações bíblicas todos os dias. Que a paz do Senhor esteja com a sua alma. Até o próximo vídeo.